com as pessoas. Porque tem gente que é de gênio difícil. Eu não consigo nada, irmão. O rei prosperou, não foi sozinho não. Ele tinha 307.500 que ajudava ele. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho, sempre tem alguém que ajuda. E se a pessoa não é aquela pessoa de bom relacionamento? Já viu aquele tipo de pessoa que diz: o meu vizinho da direita não presta, o da esquerda não vale nada, o da frente é o que menos vale? Já viu alguém desse jeito, mais ou menos assim? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode acabar sendo privado de receber a ajuda de Deus, porque não temos pessoas com quem nos relacionamos positivamente. Mas voltando para a mensagem, ele foi ajudado até que se tornou forte. Os 3 erros dele. Qual foi o erro que o fez perder o reinado? Vamos ver, versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper e transgredir contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. E você diga amém. Aqui começa o que eu considero erros cruciais na vida do rei Uzias. Quem conhece o texto sabe que ele ficou leproso e perdeu o reinado. O primeiro erro dele começa quando ele foi instruído, ele aprendeu, ele entendeu, ele passou a conhecer. Eu entendo aqui que o texto diz que ele exaltou o seu coração. Não foi do lado financeiro, porque ele não entrou no templo dizendo: olha meu anel de ouro, olha meu sapato feito com prata, ouro e diamante. Não. Ele entrou no santuário para querer fazer o mesmo que os sacerdotes faziam. Ou seja, ele cresceu tanto no entendimento que ele já se achava igual ou maior que o sacerdote. Aqui é o primeiro erro, irmão. Às vezes nós crescemos, nós adquirimos um conhecimento espiritual a ponto de achar que nós já podemos, tomar algumas posições e ver alguma coisa diferente na igreja. É aquela pessoa que começou a crescer na fé espiritualmente, daqui a pouco ela começa a dizer: eu estou vendo os erros aqui que eu estou vendo umas coisas, é o princípio da queda. Ele achou que já era bom demais, sábio demais, já se achou na qualidade, na posição de questionar as autoridades que Deus havia constituído sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre Judá. Isso é grave, pessoal. Às vezes nós não entendemos. É um propósito que o líder da igreja, o nosso pastor, aquele que está acima de nós, espiritualmente falando, coloca. Eu acho que isso não é bem assim, não. Cuidado. Ele era humilde. Nos dias em que buscou o Senhor foi instruído, mas ele se tornou forte. Ele achou que já sabia demais. Já se achou na qualidade até de questionar o que os sacerdotes estavam fazendo. E às vezes isso acontece com a gente. Às vezes com a gente que é pastor. A gente vai lendo a Bíblia e vai entendendo, e a liderança passa uma visão, e você que tem uma visão diferente, acha que não, mas não é bem assim. Então, para aí. Se Deus colocou a liderança, por que Ele colocou uma liderança? Para a gente seguir uma visão. E às vezes isso acontece com a gente. Começamos a crescer espiritualmente e já achamos que estamos no direito de, criticar, até de se opor a algum entendimento, a alguma visão que a liderança passou. Aqui começa a queda. E aí o texto diz o seguinte, irmãos, versículo de número, nós paramos no versículo 18. E resistiram ao rei Uzias e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saí do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Outra coisa interessante aqui, erros que nós estamos aprendendo que Uzias cometeu. Meu irmão, ele achou que sabia demais, tanto que 80 sacerdotes o aconselharam a não fazer, mas ele não deu ouvidos. Meu irmão, o primeiro degrau da queda de qualquer pessoa é achar que já sabe demais e que todo mundo está errado. A pessoa que começa a cair não ouve ninguém, não ouve a esposa, não está certo, não ouve o pai, filho, não faz assim, não ouve o pregador, o pastor da igreja, irmão, cuidado, não ouve ninguém.
Irmãos, e sabe, eu fico vendo aqui, quando ele quis andar sozinho, essa foi a grande dificuldade, o grande erro dele. Entenda que todos os homens da Bíblia, os grandes, eles andavam com alguém, eles tinham alguém que os instruíam. O Uzias cresceu até o ponto de achar que ele agora era sozinho, guiado pelo próprio entendimento. Irmão, Moisés tinha Jetro com quem se aconselhava, Josué tinha o Moisés que o ajudava, o Timóteo tinha o Paulo. Todos os que andaram sozinhos erraram. E às vezes a pessoa quer ser guiada pelo próprio entendimento, por aquilo que ela acha certo, por aquilo que ele acha correto. Cuidado, irmão, porque um erro grave que às vezes a gente comete, e um erro que todos os que caíram na Bíblia cometeram, repita comigo, pararam de ouvir. Pergunta para o vizinho do lado, você ainda tem temor para ouvir? A humildade para ouvir? Às vezes no casamento, hoje é culto do Espírito Santo, mas às vezes nós não temos a humildade para ouvir a esposa, para ouvir o marido, para ouvir o filho, para ouvir alguém. Nós não temos mais tempo para ouvir. Nos dias em que buscou ao Senhor, prosperou. Por quê? Porque ouvia. Não queremos mais ouvir. E quando ouvimos a opinião de alguém que é contrária àquilo que a gente pensa, ao nosso entendimento, fazemos igual Uzias. O que Uzias fez? Versículo de número 19. Então Uzias se indignou. Não queremos ouvir. E quando alguém repreende aquele erro, nós temos que tomar cuidado, irmão. Os sacerdotes eram autoridades constituídas por Deus para corrigir a igreja. Fazendo um parênteses aqui, eu tenho pena, eu tenho dó desse pessoal que sai de igreja e começa a dividir igreja. Não gostei do que o pastor me chamou a atenção e agora eu vou abrir a igreja pentecostal do pastor Zezé. O Sassá já foi, né? Agora do pastor Zezé, hein? A igreja do pastor Zezé, aqui é pela fé. Terrível, né? Meu irmão, eu sou líder regional em Tangará da Serra, mas quando eu erro, quando eu faço algo que não foi legal, eu tenho um pastor que me diga, irmão, não dá certo, corrige. E o pastor Zezé? Se ele errar, quem vai corrigir? O homem não é autossuficiente. Por que você acha que as pessoas trocam demais de igreja? Porque às vezes a mensagem, a palavra começa a ferir, começa a tocar na ferida e ela se sente incomodada, ela não quer mais ouvir. Uma vez eu ouvi alguém até comentar assim, eu não vou nessa igreja mais não, o pastor só prega de adultério. E o infeliz estava adulterando, irmão. Não vou nessa igreja mais não, o pastor fala muito de dízimo. O cidadão não estava dando dízimo. E é por isso que ele se sente indignado, ferido. E aí é que a gente tem que tomar cuidado, porque o cidadão, o Uzias, parou de ouvir. O outro grande erro do Uzias, além de parar de ouvir, repita comigo, nos dias em que buscou,